O Fluminense e Vasco empataram, 0-0, o jogo foi no Maracanã. Nenhum gol, mas muita reclamação das equipes contra a arbitragem do jogo. Acabou o carnaval, quarta-feira de cinzas, noite de clássico no Maraca. E nessa época do ano, nada surpreende mais. Qual é o seu segredo? Meu segredo é que hoje eu tô virando a casaca, hoje eu tô sendo tricolor. Por quê? Porque eu sou flamenguista, eu era flamenguista. E carnaval, curtiu? Curti. Hoje, pra fechar, é a vitória do Vascão. Vai ser quanto o jogo? Eu espero que seja uns 2-0. 2-0. Curtiu muito o carnaval? Não. Tinha até um grupo de franceses para ver o Payet. Bom courage a Dimitri Payet. Eu perguntei a ele se ele podia falar um pouquinho de francês com a gente. E ele desejou sorte pro Dimitri Payet e disse que era torcedor do Paris Saint-Germain. Germain Cano foi o primeiro a arriscar um chute para fora. Payet fez uma cobrança de falta por cima do gol. Thiago Santos cabeceou para a defesa do Léo Jardim. Foram os primeiros momentos do jogo. O Vasco chegou mais perto de fazer o gol. Payet levantou na área e o Léo acertou o travessão. No rebote, Verratti cabeceou para fora. Depois foi a vez do Fluminense levar perigo. Renato Augusto chutou, a bola bateu no Medel e sobrou para o Arias finalizar. Mais uma defesa do Léo Jardim. Os tricolores reclamaram de pênalti nesse lance, porque a bola tinha batido na mão do Medel. Se as torcidas esperavam assistir a um segundo tempo melhor do que o primeiro aqui no Maracanã, isso não aconteceu. O jogo ficou mais travado e teve reclamação com a arbitragem dos dois lados. Deixou o jogo muito parado. Acho que com o VAR, acho que o juiz tem que ter mais confiança de deixar o jogo seguir. Ainda mais num clássico, né? Não, na verdade que hoje... A verdade é que hoje o time entendeu que foi roubado. Foi algo absurdo. Não acontece nunca. Absurdo, não acontece nunca. Logo no começo do segundo tempo, o Vasco teve um gol anulado. A arbitragem marcou o impedimento do David no lance. Aos 3 minutos, o David teria uma outra boa chance que o André conseguiu tirar. Fernando Diniz reclamou muito de uma falta no início da jogada e acabou sendo expulso. Depois dessa falta do Arias em cima do Matheus Carvalho, começou a confusão. Do momento em que o Payet posicionou a bola para cobrar a falta, até ele realmente cobrar, foram 6 minutos e 45 segundos. A arbitragem acho que se perde num determinado momento da partida. Uma situação de bola parada, que é uma disputa de território extremamente comum no futebol. Durante esse tempo teve aquele empurra-empurra na área. Primeiro o Ganso e o Verratti levaram cartão amarelo. Depois o André e o João Vitor. Quando o André deu um empurrão no Zé Gabriel, a confusão ficou maior. Acabou que o Medel e o Thiago Santos trocaram empurrões e foram expulsos. Nessa outra cobrança de falta do Payet, a bola bateu no braço do Cano e os vascaínos ficaram reclamando de pênalti. O árbitro Bruno Mota Correia viu o lance no VAR, mas não considerou pênalti. O Vasco ainda teve a chance de fazer o gol com essa cabeçada do Galdames. E já nos acréscimos, o árbitro marcou falta do atacante Verratti em cima do zagueiro Felipe Andrade. Terminou o Fluminense 0, Vasco também 0. A atuação do Fluminense ainda está longe da nossa melhor versão. É bem verdade que a temporada está começando. O time do Vasco deixou o Maracanã enfurecido com a arbitragem. Que fique claro, o Fluminense não tem nada a ver com isso. Se o árbitro quer protagonismo, que escolha outra profissão. Elija outra profissão. Depois do jogo, o Vasco divulgou uma nota reclamando da arbitragem. O clube pede a suspensão do juiz Bruno Mota Correia do Campeonato Carioca. O Vasco também critica o campeonato e o estado em que está o gramado do Maracanã. A situação no campeonato: o Fluminense é o líder, mas pode ser ultrapassado hoje pelo Flamengo. Vasco é o quinto,
fora da zona de classificação para a semifinal e pode ser ultrapassado hoje também pelo Boa Vista. Saudações vascaínas! Vasco e Fluminense empataram em 0-0 no Maracanã em um clássico marcado pelo equilíbrio e pela cautela das equipes. O jogo teve um início estudado, com ambas as equipes se preocupando em não dar espaços. O Vasco teve um leve domínio, mas não conseguiu criar oportunidades claras de gol. O Fluminense assustou com um cabeceio de Thiago Santos defendido por Léo Jardim aos 17 minutos. A primeira chance do Vasco veio aos 28 minutos, com Léo mandando a bola no travessão após uma falta cobrada na área. O panorama da partida permaneceu o mesmo, e o primeiro tempo terminou sem gols. No segundo tempo, o Vasco teve um gol anulado pelo VAR logo no primeiro minuto, marcado por David. Em seguida, o atacante teve outra chance, mas foi bloqueado por André. O Fluminense também ameaçou, com um chute de Marcelo defendido por Léo Jardim. A tensão aumentou durante uma cobrança de falta para o Vasco, resultando na expulsão de Thiago Santos e Medel após uma confusão entre os jogadores. O VAR também foi acionado para analisar uma mão de cano na área em uma falta cobrada por Payet, mas a marcação de escanteio foi mantida pelo árbitro. Nos minutos finais, o Vasco pressionou em busca do gol, com Galdames quase marcando de cabeça. O time chegou a balançar as redes novamente com Verratti, mas o gol foi anulado por possível falta do argentino. Com isso, o clássico terminou empatado no Maracanã. O Vasco reclamou da arbitragem, alegando pênaltis não marcados e um gol anulado. O técnico Ramon Dias e os jogadores expressaram frustração, e o diretor de futebol Alexandre Matos criticou a sequência de erros nos últimos jogos. O clube emitiu uma nota repudiando a qualidade da arbitragem e as condições do gramado do Maracanã, exigindo medidas da FERJ. O Vasco empatou novamente em 0-0, desta vez contra o Fluminense, mais um clássico no Carioca. Apesar de dominar a partida, a equipe enfrentou dificuldades nas finalizações, repetindo o enredo do jogo contra o Flamengo. Houve reclamações sobre a arbitragem, com anulações de gols e pênaltis não marcados. O destaque foi para a atuação sólida da defesa, com João Vitor e Zé Gabriel demonstrando qualidade. O Vasco teve chances de vencer, mas falhou na hora de concluir as jogadas. O próximo desafio será contra o Botafogo, onde será necessário manter o bom desempenho e ser mais eficiente no ataque para garantir a vitória. Situação na Taça Guanabara. O Vasco terminou a 8ª rodada fora do G4, com 13 pontos. Investimento em reforços. Com a chegada de Juan Sforza, o Vasco se aproxima dos 100 milhões de reais investidos em reforços nesta janela de transferências, com jogadores como Adson e João Vitor. O clube segue buscando mais contratações, especialmente nas posições de ponta e meia. Cirurgia de Jair. O volante Jair passou por uma cirurgia bem-sucedida para corrigir uma lesão grave no joelho esquerdo, sofrida durante o jogo contra o Flamengo. O jogador deve receber alta em breve para iniciar o processo de recuperação.